Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao relatório de gestão do GGRC11 de outubro de 2024. Bom, esse mês, né, Diego, acho que se mistura um pouco, né? O mês de outubro adentrou novembro, né? Com uma série de movimentações aí do fundo que a gente vai falar um pouquinho nesse relatório. Avançamos uns 5 anos em 40 dias, hein, Pedro? É isso aí. Esse relatório a gente tem que prometer não durar mais do que 3 horas aqui pro pessoal, né? Vamos tentar ser objetivo e sucinto aqui para explicar muita coisa que aconteceu entre outubro e início de novembro agora. Diego, vamos começar voltando à nossa promoção de sorteios aqui das Agros, mas dessa vez é o boné, não é a camiseta. E esse boné tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Pessoal, a camiseta de 150 mil cotistas ainda não chegamos nos 150 mil. Quase lá. A gente espera chegar agora no final do ano, né, até o final do ano. Mas, enquanto isso, né, a gente fez um boné aqui que tem os dois stickers aqui, tanto do ZAG11, que é o nosso hedge fund, quanto do GGRC11. E vamos sortear para os 5 primeiros voltar aquela promoção, Diego? É isso aí. Os 5 primeiros que comentar aqui esse vídeo vai ganhar um boné. Vai ganhar o boné. Olha que boné bonito. Vamos lá, pessoal. Promoções de final de ano. E para dezembro vamos fazer uma surpresa também, né? É isso aí. Vamos lá, então, começar aqui o relatório. Acho que informações do fundo, o importante é que ainda continua com a cara antiga, né, Diego? Mas agora, próximo mês, em dezembro, a gente já vai refletir em novembro toda essa movimentação que teve de aquisições, né, novos ativos, enfim, toda essa mudança aí que o fundo teve, vai ter um reflexo importante aí no patrimônio do fundo, né, e por consequência a gente vai acabar atualizando essa página. Perfeito. É só por uma questão, então, de referência, né, Pedro? Isso. Aí no mês de novembro, então, no relatório de novembro, a gente já traz, então, esse pós-oitava emissão, como que ficou cota patrimonial, enfim, todo o detalhamento ali. A gente até traz um pouquinho mais para baixo aqui, mas nessa página específica, no próximo já vai estar atualizado. Quantidade, enfim, de emissões, tudo que alterou aqui. Bom, já está agora com a cara nova, né? Os comentários, a gente está deixando agora sempre um pano de fundo, um ativo. Dessa vez é um dos ativos aqui das aquisições que foram feitas. A gente colocou aqui a Aptiv, então, né? Que é um novo ativo do fundo. Uma série aqui de vídeos e matérias, acompanhe aí quem puder. Acho que tá bem legal a cobertura aí que o pessoal tem feito sobre o GGRC11, né? Uma série de influenciadores, mídias, enfim, analistas que estão cobrindo o fundo. E acho que isso é importante, né? Como a gente falou, o canal oficial aqui é sempre legal do investidor acompanhar, mas também fica a dica aqui de alguns vídeos e matérias, né, Diego? Demos trabalho para esse pessoal esse mês, hein? Acho que nem todos os fundos e gestoras tinham tanta notícia assim, hein, meu? Muita notícia, acho que um dos fundos aí que mais se movimentou, não só nesse mês, diria nesse ano, né, Diego? Acho que a gente vai fazer no próximo relatório, que é o último, apesar de ser novembro, né? Não, dezembro vai ser feito em janeiro, mas a gente faz agora no relatório apresentado em dezembro um resumão aí dos principais acontecimentos do ano. Uma retrospectiva, né? Retrospectiva 2024. É isso aí. E a gente vai mostrar que foi feito muita coisa esse ano. Acho que foi um ano, apesar aí de um cenário macroeconômico desafiador, a gente conseguiu, dentro do possível, movimentar bastante aqui dentro do fundo, né? Crescer o fundo, crescer rendimento, crescer a BL. Não é fácil, né? Não é fácil você equilibrar os pratinhos, né? Você conseguir crescer com aumento de rendimentos, com melhora de diversificação, né? Com resultado positivo para o cotista, acho que tudo isso tem que ser levado em conta. E pouco dinheiro de fato, né? Com apertado, né? A gente aprende a trabalhar com o que a gente tem, né? Aquela história. Acho que a dificuldade cria aí oportunidades, né? Você acaba tendo que ser mais criativo e tendo que trabalhar com o que você tem na mão, né? A gente não tinha aí um caixa com muitos recursos, né, com muita condição de efetuar aquisições, mas a gente vai falar no relatório aqui como que a gente conseguiu fazer uma certa mágica aqui, né, Diego? Adquirindo bons ativos, daqui a pouco eu falo um pouquinho ali sobre cada um, vou tentar passar rapidinho aqui para não tomar muito tempo também do pessoal, e aí a gente vai abordando isso no nosso dia a dia aqui, que a gente vai comunicando para os cotistas. Legal. Últimas notícias, acho que o importante aqui é que a gente soltou uma série de comunicados e fatos relevantes, sendo os principais sobre essas aquisições, né? São 9 ativos, né? E tem ainda o comunicado ao mercado do final da alocação dessa oferta que estava em curso, que ela está ligada com a questão dos ativos, né? Já, para quem não entendeu, a gente explica também como é que isso é feito. No último relatório era 8, veio um de brinde? Veio um de brinde agora. Não, brincadeiras à parte, tinha um ativo que é o Aptiv,
que foi adquirido do fundo LZR11 da Aliança, que ainda não, a gente não podia divulgar, a gente estava ainda em contrato de confidencialidade e só pôde divulgar no fechamento da operação. Então, por isso, até o último relatório eram 8 ativos e passou a ser 9 agora, né? Perfeito. Bom, os comentários iniciais, outubro sangrento, né, Diego? Outubro é um dos piores meses aí, não só do ano, como dos últimos anos, né? Então, a gente teve em outubro aí um mês bastante pressionado aí por essa desconfiança do investidor sobre a condução da política fiscal pelo governo, né? Então a gente teve pressões internas em relação a isso, eleição nos Estados Unidos, commodities aí com muita oscilação, e o mercado estava esperando que o governo anunciasse o tão aguardado pacote de corte de gastos, né? Não veio, ao final das eleições municipais era a expectativa que fosse anunciado, não foi anunciado, isso foi um banho de água fria e o mercado derreteu, né? Então a gente teve uma deterioração aí das taxas, a curva abril de juros, né? Principalmente os juros futuros de longo prazo, que são super importantes aí para que os cenários possam ser traçados. A gente viu o dólar atingir aí mais de 6% de valorização no mês e quase 20% no ano, né? Então realmente estressado aí, isso pesa, né? Isso acabou atrapalhando muito, o Ibovespa caiu e o IFIX teve o seu pior mês, Diego. Então acho que foi um mês duro aí, né, para quem acompanha. Né? Complicado. Para todos os fundos aí. Os fundos sofrendo, a cota no secundário bastante pressionada, né? A gente tem visto aí, tem falado que o yield do GGR está chegando em 12 anualizado ali, ó. Então, poucos momentos a gente vê fundos de tijolo com contratos atípicos pagando quase 1% ao mês, né? Isso não é um cenário comum. Isso geralmente são cenários de estresse que, se bem analisados e com os fundamentos corretos, né, que a gente sempre fala, se atenha aos fundamentos dos fundos. Os fundamentos se alteraram? Né, você teve prejuízo nos fundamentos? Não teve. Obviamente que o cenário no médio e longo prazo pode se alterar, mas aí não tendo mudança em fundamentos, pode ser uma oportunidade, não só o GGE, como outros fundos aí que estão muito descontados. A gente está vendo aí alguns fundos operando nas mínimas históricas com grandes descontos frente ao seu valor patrimonial, com yields aí também aí totalmente não refletindo a realidade, né, Diego? É aquilo, né, Pedro? Às vezes, de fato, pode ser oportunidade e muito mais pelo momento do mercado financeiro do que em si por problema na estrutura ou diminuição de demanda, enfim. Então, acho que vale a pena o investidor olhar com calma, olhar com cuidado e identificar essas boas oportunidades, né? Exatamente. A gente tem discutido muito isso no mercado, né, que poucas vezes a gente teve um driver aí, um componente quase que 100% ligado ao macro e não ao micro, né? Quer dizer, você não está vendo, o investidor não está conseguindo acompanhar que não temos problemas aí específicos nos fundos, né? A gente tem um cenário macro desafiador, então isso acaba sendo um ponto aí talvez de oportunidade. Bom, em relação ao GGR, entre, como a gente já falou, né, outubro e início de novembro, a gente concluiu as 9 aquisições e também anunciamos a ampliação e renovação antecipada de Todimo, né? Exatamente. Mais uma vez, as agros nessa linha ativa, né, Pedro? A gente sempre fala para o pessoal, essa proximidade com o locatário é muito importante. E mais uma vez, a Todimo vem para trazer de fato o que a gente vem falando para o pessoal, dessa confirmar, né? E confirmar tudo isso que a gente vem trazendo. Quer dizer, localização, Cuiabá, né? O pessoal muitas vezes que não conhece, né, o celeiro aí do Brasil, que é a região do centro-oeste do Mato Grosso, acaba ficando desconfiado. Que localização é essa do imóvel? Um centro logístico em Cuiabá, como é que essa localização é boa, não é? Vai vencer em 2027, né? O investidor sempre aquele questionamento, como é que você vai reposicionar esse ativo? Então isso mostra não só, né, a pujança do local, né, onde está inserido o CD, como a importância estratégica para a empresa que renovou. Era 2027, foi para 2037. 37, era 10 anos a mais. Dezembro de 27 foi para dezembro 37, Pedro. Maravilha. Mostra a importância para a empresa e o crescimento lá da localização, porque daqui a pouco a gente vai trazer um pouquinho mais sobre as obras, porque tem algumas novidades aí em relação a essa reforma que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Em relação a Todimo, quem não conhece, é uma das principais empresas aí que operam na região ali do agro, tá? Em todo
o Mato Grosso do Sul, Paraná, e ela acaba sendo muito estratégica. Ela opera principalmente no varejo do material de construção, né, e ela vai começar também a operar no atacado agora, que inclusive é uma das modificações aí do imóvel, né? E lojas muito bonitas, né, Pedro? Impressionante. Visitou diversas lojas aí do grupo, enfim, passamos aí um bom tempo ali junto com eles aí nessa negociação, né, Pedro? Impressionante. E a gente, assim, ficou bastante impressionado com o tamanho da operação da empresa. Assim, atende muitas e muitas pessoas, são lojas de altíssima qualidade, né? E é tudo abastecida pelo nosso centro de distribuição, Pelo né? CD que está lá. Se eu não me engano, são 8 lojas no Cuiabá, é isso mesmo, Diego? Isso, mas assim, são mais de 30 lojas aí que a empresa tem espalhada, né? Que legal. Bom, resultado final da alocação, né? Então, como a gente já adiantou, essa alocação, essa subscrição, na verdade, estava muito ligado com a aquisição dos imóveis. Teve um período de direito de preferência que foi arrecadado, quer dizer, foi subscrito pelos investidores pouco mais de R$400 mil, né? Era uma emissão a valor patrimonial e muita gente não estava entendendo como que a gente ia captar recurso, sendo que o valor da cota no secundário estava abaixo do patrimonial, né? De qual que é essa mágica? Explica um pouquinho quem subscreveu para que a gente pudesse captar quase R$187 milhões. Perfeito, vamos lá. Pessoal, assim, essa emissão, ela teve como pano de fundo, de fato, aí essas negociações e essas aquisições que a gente fez e divulgou para vocês, né? Então, como que funciona? O vendedor, né, Pedro, ele subscreve na oferta, então ele vai lá e pede uma quantidade de cotas na oferta, e o GGR, comprando esses imóveis ali, também tem uma dívida com esse vendedor. Tem uma obrigação a pagar. Tem uma obrigação ali a pagar. Isso. Em função do vendedor ter uma obrigação com o GGR também em relação a essas cotas, e o GGR ter uma obrigação junto ao vendedor em função dos ativos, tem uma compensação desses créditos. Certo. Então, eles acabam se anulando, né? Os imóveis passam a ser detidos pelo GGR e os vendedores passam a ter cotas do GGR aí dentro da oferta. Isso acaba sendo um instrumento, né, um mecanismo muito eficiente quando o fundo está negociando abaixo do patrimonial. Ele pretende comprar imóveis que os vendedores enxergam que a cota do fundo é uma cota que tem valor, que ele pode carregar ela por um tempo e ela vai dar um bom dividendo, então ele acaba achando que ter um portfólio, né, ter um pedaço de um portfólio é melhor do que ter um ativo. Esse é o racional. E também tem um caso aí, que é o caso do SNLG, que na verdade todos os cotistas do fundo vão passar a ser cotistas do GGR. Né? Então o SNLG deve ser liquidado pela Suno, que é a gestora dele, e com isso quem é cotista do SNLG vai receber COS do GGR e o SNLG vai deixar de existir. Então assim, em resumo, pessoal, dos mais de R$400 milhões do valor desses ativos, né, a gente teve aproximadamente 187 milhões em compensação de cotas da oitava emissão do GGRC11, aproximadamente 142 milhões o fundo assumiu obrigações dos CRIs do SNLG, né? A gente vai falar daqui a pouquinho. Tem nas perguntas. Isso, a gente entra mais no detalhe lá. E a outra parte, que é algo em torno de 85 milhões, pagos em recursos financeiros, serão pagos, né? A gente vai pagar um pedaço agora e o outro pedaço ao longo de 25. Ao longo de 25, até o final de 25. Então, essa engenharia financeira foi o que a gente conseguiu para que o fundo pudesse, nesse momento, né, com pouco caixa, cenário macro turbulento, para que a gente conseguisse crescer o portfólio, diversificar, e a gente já vai passar um resuminho de como é que ficou pós-emissão, né? E emitindo a patrimonial, né, Pedro? Então, o cotista que já estava dentro do GGR, participando ou não da emissão, vai poder usufruir aí de todos esses benefícios. Né? Não vai ser diluído, né? Não vai ter prejuízo para ele. Quer dizer, o aumento de cotas, a diluição do aumento de cotas, a gente sempre explica isso, né? É menor do que o aumento que ele tem no resultado do fundo. Então isso acaba sendo uma emissão positiva. Perfeito. Por isso até do aumento do rendimento recorrente. O rendimento vai aumentar. O pessoal não entende, fala, pô, estou sendo diluído aqui. Você tem que entender o seguinte, se aumenta a receita, aumenta o número de cotas, se essa conta aqui
for positiva, quer dizer que o que você vai receber pós-emissão é melhor do que o que você recebia antes. A melhora no resultado é maior do que a diluição, né, Diego? Exatamente. Bom, esse panorama aqui a gente já tinha falado 2 relatórios atrás, né? Já. O que entrou de novo aí foi Air Liquide, em Campinas. Certo. Mills em Camaçari e Aptiv em Espírito Santo do Pinhal. Isso. Então, 2 relatórios atrás, se eu não me engano, a gente falou sobre todos os ativos do SNLG que estão novamente aqui. Então, a gente passa pelos 9, né? Abrindo por inquilino, o endereço, o tipo do imóvel, ABL, área do terreno, etc e tal. E com isso aqui o investidor consegue ter um panorama de quais são os imóveis, né? Onde estão localizados, quem são as empresas, e acaba sendo, acho que em sua maioria, logístico aqui, né? Dos 8, 9, 6 logísticos, 2 híbridos e 1 industrial, é isso? Exatamente, Pedro. E é um industrial ali que ele é muito puxado para o logístico. A gente esteve lá visitando, assim, é um imóvel de altíssima qualidade, refrigerado, congelado, enfim, um ativo muito disputado em São Paulo, numa localização ímpar ali. Em Vinhedo, pertinho, né? Pertinho, né? A gente pode chamar de quase seu raio 15-30 aqui em São Paulo, que o pessoal gosta de chamar. É bem pertinho mesmo. É bem pertinho. Então, assim, até a configuração dele, ele não é... Você vê que ele não é aquele imóvel industrial antigo que cada lugar tem um pé direito, um pedacinho aqui, outro ali. Ele parece até um galpão, né? Ele foi classificado como industrial, né? Pra gente acabar... Ele é mais industrial, se você for olhar, mas é uma planta da Cerati, que é uma empresa que dispensa apresentações, né? Grande produtora de alimentos. Ele tem um escritório da empresa e tem um CD também. Né? Ele poderia ser classificado como híbrido, né? A gente acabou colocando industrial aqui, mas ele poderia até ser híbrido. Você tem... Pirituba já vão falar também, né? Pirituba daqui a pouquinho a gente fala. Ele veio vago, mas a gente está sentindo que ele pode ser uma surpresa muito boa aqui para o fundo, então já a gente fala dele, tá? O resto, bom, os 3 aqui que você comentou também que são as novidades, Liquid, Mills e Aptiv, né? Foram negociações também, importante colocar, né, Diego? Que apesar de a gente não ter pago ainda 100% do preço, 100% do aluguel começa a ser recebido. Isso vai ter um impacto também positivo nos rendimentos, né? Exatamente. E pessoal, só um destaque aqui em Aptiv, planta espetacular, hein, Pedro? Muito bonita, muito... É um galpão logístico de altíssimo nível, pessoal. Bom, esse é o resumo de tudo isso que aconteceu, né, Diego? A gente vinha falando antes da 8ª emissão, projeção, né, considerando o uso de 100% do lote adicional, e o realizado, né? Então acho que essa é a fotografia como era o fundo antes, como ele fica agora. Então a gente passa a ter um fundo de quase 1,4 bi de valor patrimonial. Um fundo aí que tem agora um portfólio mais diversificado, uma concentração no seu maior inquilino, que não é mais Americanas, é Ambev, né, agora? Ambev. Com 4 ativos. 4 ativos. Tá certo, veio um a mais agora, né? Com 4 ativos passa a ser Ambev, o maior inquilino do fundo, né? Com 4 ativos, então não quer dizer que é um único ativo, quer dizer, é um único inquilino em 4 ativos. Americanas deixa de ser o maior inquilino do fundo, se bem que a Americanas soltou um resultado positivo aí que até surpreendeu o mercado, né? Então a empresa vem melhorando também e a gente acaba que nunca teve nenhum problema em receber o aluguel deles, apesar de todo esse zoom com reestruturação e tal, mas o fundo está hoje numa situação, talvez um dos fundos do seu porte, né, Diego, com maior diversificação do seu portfólio, né? Isso se traduz em segurança, né? Pensa que, se antes tinha um inquilino que representava 10, 15, 20% do fundo, ele hoje representa muito menos. E quer dizer o seguinte, se e quando precisar de um reposicionamento, você tem muito mais tranquilidade para fazer isso. Uhum. Você não precisa sair alugando mais barato, sair procurando qualquer inquilino. Você pode ter calma, olhar, né, escolher a melhor estratégia para o imóvel, sem que isso signifique uma perda muito grande de receita. Acho que esse é o grande trunfo dessa 8ª emissão, desse cenário pós, além, é claro, do rendimento que sobe, né? E isso é o seguinte, né, Pedro? Vale esse destaque.
que o rendimento sobe ainda que a gente não tenha raspado o tacho ali na captação, né? A gente conseguiu manter. Considerando um BI 450 mais ou menos, ou seja, ficou 70 milhões ali abaixo ali, e mesmo assim conseguimos manter aí essa... Tiveram algumas surpresas positivas nessas negociações, com, por exemplo, esse recebimento, né, do aluguel 100% agora, então a gente conseguiu, mesmo assim, ter esse aumento de... É bastante coisa, né? A gente fala hoje em 9 centavos de 1 para 9,5, mas é como se fosse na base 100, 91 centavos para 95. Isso de recorrente. Isso que eu ia falar agora, isso de recorrente, porque lembrando que esse último mês a gente pagou 0,10, né? 0,10 com não recorrente. Exatamente. Bom, então, acho que é um cenário aí pós-emissão, pós-aquisições, muito positivo, muito, enfim, esperado aí para o fundo e que a gente agora vai só consolidar, né, essas aquisições, esse novo momento aí do GGRC11. A alavancagem sobe um pouquinho, mas super saudável. A ABL sobe em 120 mil metros quadrados a mais aí, cara. Exatamente, muita coisa. Número de inquilinos também, poxa, salta aí mais 9 então. A gente manteve, né? Apesar da projeção pós-oitava emissão ser quase um bi e meio, a gente manteve 27 ativos. Exatamente. E o Vault acabou subindo um pouquinho, até muito em função dessa negociação com a Todimo que acabou acontecendo aí junto aí, né, com a pós-emissão, né? Que legal. Bom, quer falar um pouquinho da reforma e ampliação, Diego? Qual é a ideia lá, né? É mais uma reforma do que uma ampliação, né? Exato. E isso vai se refletir no aluguel maior e num prazo maior de contrato. Perfeito, Pedro. A gente tem um compromisso ali de estar investindo pouco mais de 7 milhões e 200, tá? Nessa reforma e ampliação. Ampliação é pequenininha, estamos falando ali de 800 metros quadrados aproximadamente de ampliação e 3.500 de área de reforma em si. Modernizar, né, o imóvel. Vai modernizar o imóvel, vai trazer uma operação complementar ali do grupo, né, que eu acho que daqui a pouco, a hora que a gente puder falar, trazendo a inauguração ainda aqui, não pode o pessoal falar. vai gostar. A gente ainda não pode, por uma questão de confidencialidade lá com a Todimo, eles que vão dar essa notícia para o mercado. Mas assim que a gente puder, a gente vai trazer aqui detalhes sobre a obra. O imóvel vai ficar mais moderno, quem ganha é o cotista, né? Tem um incremento de 58 mil reais aí na receita de locação, ou seja, super importante. E uma renovação, né, Pedro? De agora, de 13 anos. Acho que isso é o mais importante, né? Então o investimento não é tão grande frente ao tamanho do fundo. O incremento do aluguel é num cap interessante, mas também dado o tamanho do investimento não muda muito, né, para o fundo. Mas essa renovação antecipada de mais 10 anos é super importante. Acho que esse é o grande X aqui desse negócio, né, Diego? Fideliza o locatário, mostra que a gente realmente está próximo dele, e não só para essa ampliação, mas criar uma esteira de negócios ali com eles, que é o que a gente tanto conversa aqui com os locatários. Uma empresa estratégica para o fundo que pode ter outras expansões e outras operações para a gente fazer. Bom, aí tá só uma fotinho, né, de aonde vai ser exatamente a reforma. O que me impressionou nesse imóvel, Diego, é a localização em Cuiabá. Ele é um imóvel dentro da cidade, né? Ele é dentro da cidade. Dentro da cidade. É um CD ali que está... Se fosse aqui em São Paulo, não seria nem Last Mile. É um CD dentro da cidade. Ele é muito próximo do aeroporto. Está ali de frente às principais avenidas da cidade, né? Assim, então, ele tem uma ligação muito fácil e vocações distintas, né? Sim. Seja para a criação de atacados ou até mesmo o centro de distribuição, ele está localizado ali, já é muito importante em função das lojas, né? Para ele estar abastecendo de forma rápida, porque ele tem um giro muito grande ali nas lojas. Então a gente vê a importância para o locatário, mas não só para ele, como para qualquer um outro ali que fosse demandar uma região dessa. E esse imóvel, e a gente vê a importância com essa renovação desses 13 anos, né? Que legal. Bom, demonstrações financeiras do fundo foram aprovadas, né? A auditoria sem ressalvas, tudo em ordem nessa parte. Bora lá, perguntas e respostas, Diego. Isso aí. Mandar a primeira para você então, Pedro. Manda aí, vamos lá. Bom, a gestão está satisfeita com as mudanças significativas no portfólio do fundo durante o último trimestre? Se sim, quais foram os principais destaques? Vamos lá. Bom, primeiro sim, estamos bastante satisfeitos, né, com essas aquisições e crescimento do fundo. Acho que isso mostra
a capacidade aqui da gestão e do fundo em fazer negócios em momentos adversos, né, que a gente teve aí da economia. E acho que o principal ponto é essa diversificação do portfólio, melhora nos rendimentos, né, e principalmente, como a gente já falou, diminuição da concentração nos inquilinos. Esses são os pontos fundamentais aí que fazem com que essa emissão e esse crescimento do fundo tenha sido positivo para os cotistas, né? Então a gente cresceu os ativos em mais de 400 milhões de reais, sendo que a gente expôs muito pouco capital próprio do fundo, né? E fez aí emissão de cotas a valor patrimonial, como a gente já comentou no início. Então, em resumo, acho que foi um golaço aí para o fundo, Diego. Ano positivo, poxa, ganhando rendimento recorrente. Exato. Bom, mandar 2 para você aqui, Pirituba, né? Que o pessoal fala, pô, o GGR estava com 0 de vacância, veio agora um imóvel vago, apesar dele ser relativamente pequeno, né? Um dos menores aí imóveis do portfólio, mas isso não importa, né? Importa, acho que a qualidade dele. Então, assim, já estão à procura do locador? Poderá ser um contrato típico, né? Fala um pouquinho do Pirituba aí, Diego. Vago por enquanto, Pedro. Por enquanto. Pessoal, esse ativo ele entra agora no nosso portfólio essa semana, né? Então, poxa, estamos gravando aqui já meio aí de novembro. Meio de novembro. E a gente sim já está em conversas aí com interessados tanto na locação quanto a aquisição desse imóvel, tá? Esse imóvel ele tem uma localização ímpar, assim. A gente ficou bastante impressionado, né? A gente, poxa, visitou, foi lá entender o que era a região, o que era a demanda dos vizinhos. Vou te falar que é um dos poucos imóveis vagos ali na região. Eu vou até colocar aqui, Diego, porque do último relatório, desafiaram. Algum cotista me desafiou lá, colocou, eu já morei em Pirituba, e da Faria Lima para Pirituba leva mais de 1 hora, né? E eu coloquei aqui no Waze, vamos colocar aqui, ó. A gente está aqui no Itaim Bibi, em São Paulo, próximo da Faria Lima, tá? Então só para a gente ver quanto tempo vai dar agora no momento de trânsito, tá? Pico, agora é horário de pico. A gente está gravando esse vídeo aqui 6h20 da tarde. Tá dando 33 minutos. Né? 33 minutos. 33 minutos. Se der para dar um close depois, a gente dá um close aqui. 33 minutos do nosso escritório até o imóvel aqui em Pirituba. Então, realmente, isso mostra uma localização excepcional, né? Não, é last mile total, assim, você consegue, e com fácil acesso, né, Pedro? É um imóvel que, tanto para quem quer acessar São Paulo, capital, quanto o interior, o acesso, vias ali que eu falo de acesso, tanto a alça de retorno quanto de acesso, ela já é em frente ao imóvel. Exato. Você não passa por pedágio, nada disso. Então, assim, a gente já está em conversa com alguns interessados, empresas assim, que entenderam essa localização, e ainda que o imóvel é um pouquinho mais antigo e tal, é muito relevante. Assim, a localização que conta, e a construção dele é sólida, bem feita, não é aquela construção que tem problemas, é uma construção super fácil aí de ser retrofitado, readaptado e colocado em uso. Pode ser transformado em cross, ou uma operação ali de alto giro, né, Pedro? Principalmente, poxa, a turma do e-commerce tem gostado bastante desse tipo de imóvel. É excelente. É fácil essa adaptação. Não é que estamos pegando um imóvel industrial ali cheio de problemas, nada disso. Exato. Daqui a pouco a gente traz novidade. Que legal. A 3, deixa eu mandar a 3 para você então. Ó. Vamos lá. Como foram pagos os imóveis e como fica a alavancagem do fundo? Bom, acho que a gente já respondeu essa pergunta no começo, né? Mas basicamente dos mais de 400 milhões de reais, a gente pagou por volta de 187 com a compensação de créditos, né, em cotas, por volta de 142 milhões com a assunção dos saldos dos CRIs do SNLG, a uma taxa ponderada de 7,2 mais IPCA, praticamente a NTNB hoje, né, Diego? Então, assim, hoje para emitir um CRI desse, muito provavelmente seria emitido a IPCA mais 8,5, IPCA mais 9, né? É isso aí. É só verificar quanto que os fundos estão emitindo hoje, CRIs, para aquisições até em contratos atípicos, tá? Então, acho que assim, veio uma alavancagem relativamente barata, né, que gera valor, dado que a gente comprou esse portfólio a um yield aí de 10% desalavancado, então o yield é maior do que o custo da dívida, isso por si só já gera valor, né, e a gente consegue ter depois um yield com alavancagem por volta de 11,
e pouquinho, né? Então realmente é um portfólio que gera valor. E além disso, teve a parte em recursos financeiros do fundo que vai ser paga, como a gente já falou, até o final do ano que vem de 2025, tá? Por fim, a alavancagem do fundo, como a gente comentou também, vai para pouco mais de 13%, né? Considerando a bruta. Se a gente considerar a líquida, tirando o caixa do fundo hoje, Diego, ela é próxima de zero, tá? Então acaba sendo uma alavancagem muito bem controlada aqui, que não gera receios nossos aqui de deixar o fundo em algum problema, tá? Cabe no bolso, então, toda a Sim. amortização, juros, tá de certa forma bem tranquilo, né? Poxa, entrando Ela tá bem casada, né? Tá bem casada com os aluguéis. Exato. E daqui a pouco a gente, alugando ou vendendo ainda Pirituba, pegando o gancho anterior, diminui ainda mais essa exposição. Exatamente. Sem considerar essa potencial surpresa aí, tá? Bom, a 4 é tua aqui. Como o fundo está gerenciando o impacto das taxas de juros nos rendimentos distribuídos aos cotistas? Pedro, ela não impacta diretamente no rendimento aqui do fundo, né? Por ele ser um fundo de tijolo e as receitas ali, os aluguéis, né? Eles não estarem ligados diretamente à taxa de juros. Tá ligado à inflação, né? Tá ligado à inflação, porque tem ali a tua correção anual uma vez por ano, né? Agora, o que acaba impactando um pouco é na receita financeira ali, que essa sim, ela está aplicada em títulos públicos de renda fixa e essa sim fica atrelada. Mas melhora, né? Ela melhora. À medida que ela aumenta também esse rendimento. Mas acho que o cotista talvez estivesse confundindo um pouco com os fundos de papel de CRIs, né? Que aí sim o impacto, se ele for um fundo com CRIs aí atrelados a CDI+, algo assim. Está ligado diretamente. Ou até ao IPCA, mais um spread acaba sendo mais impactado, tá? No nosso caso, não. Mas no médio e longo prazo é claro que as taxas podem sacrificar a economia e, por consequência, as empresas, né? Então isso é o que a gente não quer que aconteça. Quinta e última, Pedro. Vamos lá. Bom, quais são as perspectivas de novas aquisições ou desenvolvimento de ativos no curto e médio prazo? E aí, tem pipeline para uma nona? Pipeline é o que não falta, o que falta é dinheiro. Eu acho que o fundo, assim, tem chamado a atenção do mercado com essa série de movimentações, aquisições, não para de chegar oportunidade para a gente, mas é claro que para que a gente consiga fazer novas aquisições de forma saudável, é necessário ou reciclagem do portfólio, né, venda de ativos, ou um novo momento de emissões aí para crescimento do fundo. Por enquanto, a gente acaba ficando um pouco de mãos atadas, né? Obviamente que a gente conseguiu fazer esse movimento com muita engenharia financeira, mas nem sempre é possível ser feito, né? Então a gente acaba ficando um pouco limitado hoje. Acho que ano que vem a gente pode ter um cenário mais positivo. Em paralelo, a gente está trabalhando aqui para fazer alguns desinvestimentos para que a gente possa reciclar capital e aproveitar o pipeline que está na mão, né? Perfeito. Bom, acho que assim, esse gráfico, né, que mostra que a gente está beijando ali o CDI, Diego, está quase com o CDI, é para mostrar que até no momento tão complicado de mercado, com a cota lá embaixo, a gente mesmo assim está ali no momento pior, chegando no CDI, né? Então, acho que vamos fazer a reza ali para sai para lá CDI, né? Exato. E a gente voltar a embicar para cima e colocar o fundo ali na rentabilidade onde ele sempre teve, né? Batendo todos os índices, né? A gente em nenhum momento chegou, tá vendo que esse é o único momento que a gente chega encontra algum índice, né? Para mostrar o quanto que tem sido sofrido, né, esse momento de mercado. Exato, e assim, é uma pequena melhora no mercado, uma pequena redução dessa taxa de juros, você vê que ela vai superar todos os índices, né, Pedro? Não diria nem redução, expectativa, né, Diego? É a expectativa que move o mercado, expectativa de que vamos ter aí um plano de corte de despesas, ou que começo do ano, enfim, o que estavam esperando que iam subir mais os juros não vai subir, qualquer expectativa melhor do que tem hoje já ajuda, né? Quando você está num momento ruim desse do cenário macro, não do fundo. E acho que outro ponto importante, distribuição da receita, a gente não conseguiu fazer, a gente prometeu e vai cumprir, fazer a distribuição anual, a gente não conseguiu ainda por questões operacionais aqui, dessa série de ativos que estão entrando, tá? Então, consolidando
essas aquisições, vamos tentar fazer ainda no último relatório do ano, a gente vai colocar essa distribuição anual, mas já conseguimos ver aqui que a Americanas já está chegando ali nos seus 14, né, isso sem levar em conta os novos ativos que estão entrando. Então, realmente, a gente vai acabar enquadrando o portfólio no nível de concentração saudável, tá? Isso aqui também, balanço, não mudou ainda, né? A gente vai consolidar essas operações para que possa ter um cenário pós aqui refletido no balanço. A carteira ainda está em consolidação. E temos aqui o que é importante, Diego? O maior reajuste do ano aconteceu esse mês de outubro, com recebimento agora no mês de novembro, né, Pedro? Quase 22% da receita foi reajustada agora em outubro. Novembro vai receber o aluguel, já reajustado. E aí no próximo relatório a gente comenta um pouquinho aí o incremento que teve nas receitas do fundo, né? Acho que é isso. Não menos importante, vamos aqui para o final, a gente colocou mais uma casa aqui no projeto social das Agros, né? Isso aqui é um projeto social da gestora, não do fundo. Todos os recursos aqui saem do caixa da gestora, né? Não do fundo. E a gente está ajudando hoje 4 projetos e casas aí que fazem um trabalho bem bacana. Acho que para quem quiser ajudar, tem o site, tem o QR Code, né? Acho que esse final de ano é super importante. Aí o Lar Casabella e a Casa Maria Helena ajudam crianças carentes, né? Sendo que o Lar Casabella são mais crianças que necessitam de ajuda, e o outro, crianças que passam por tratamento aí de câncer e esse tipo de coisa. Então são trabalhos bem bonitos aí. Marmita do Bem ajuda pessoas aí que precisam, na verdade, necessidades básicas, né, de alimentação. E o Litro de Luz também ajuda nessa parte de alimentação. Então acho que são 4 belos projetos. Para quem quiser ajudar, fica a dica. Vale a pena, pessoal. Depois dá uma olhadinha aqui em cada projeto aqui que vocês vão gostar também. Legal, pessoal. Bom, é isso? É isso. Ficamos por aqui. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima.